no ar o Diário de Pernambuco TV. Confira os destaques desta semana. Alma que dança, a capoeira de Mestre Meia-Noite. E surgiu Daruê Malungo contra todas as formas de opressão no mundo. Analisamos os conflitos pessoais do filme Como Nossos Pais, de Laís Bondansky. O filme fala que há uma espécie de vigília em relação a certos papéis atribuídos à mulher que são repetidos pelas próprias mulheres. Neste mês de setembro, 2 casos de abuso sexual dentro de ônibus causaram polêmicas nas redes sociais e grupos feministas, pois ambos suspeitos foram denunciados, presos, mas liberados em seguida. Ao invés da aplicação do crime de estupro, se eu não me engano, 215 e 217, se fala no crime de importunação, né? E esse crime de importunação ele é de menor envergadura, que se chama, dentro do nosso jargão jurídico, de pequena ofensividade. E aí, de fato, quando os juízes aplicam esse crime de importunação, acaba-se não deixando o réu detido, né? Ele responde em liberdade. Por isso que esses estupradores acabam sendo liberados na audiência de custódia. Há quem diga que não há o constrangimento necessário, aí eu pergunto a você, que tipo de constrangimento é necessário? Porque sêmen já foi constatado que há. Falta sangue, então é preciso que a gente pontue a banalização dessa aplicação da legislação. Aqui na Delegacia da Mulher do Recife, do qual eu estou à frente, nesses quase 2 anos, realmente ocorreram alguns registros, né, desse tipo de crime, onde o homem abusa, né, vamos dizer assim, dessa mulher nos coletivos. Porém, infelizmente, ainda a gente percebe que há uma subnotificação. Eu acho que eu me deparei no máximo com uns 5 casos, onde essas mulheres realmente compareceram, registraram o boletim de ocorrência. Inclusive, a gente conseguiu, com uma delas, construir um retrato falado, a gente divulgou na imprensa. E apesar da gente não conseguir capturar esse agressor, ele, a partir desse dia, não mais andou nesse coletivo. Então a gente percebe que foi bem importante esse tipo de comportamento dessa vítima. As ocorrências não revelam os números reais, porque há sim um receio da vítima comparecer na delegacia, seja porque tem vergonha, ou por achar que não vai dar em nada. E, no entanto, a gente sabe que esse tipo de crime acontece bastante no nosso dia a dia, né? Vivenciei, nunca fui vítima desse tipo de assédio, assim, sabe? Mas, assim, já conheço algumas pessoas que já passaram por isso, né? É bem constrangedor, já ouvi comentários sobre, né, passar a mão. Eu já vi alguns casos, quando eu era estudante, que eu ia para Federal, não só em ônibus, como em metrô também, né? Os caras, eles passam, se esfregam nas meninas. Às vezes as meninas estão sentadas e eles ficam em pé e ficam esfregando os órgãos genitais nas mãos, né? E assim, as pessoas acham que não é, que é coisa da cabeça da gente, coisa da cabeça da mulher, né? Que o agressor, ele não tá fazendo nada, é porque o ônibus está cheio. Sempre tem uma desculpa, a vítima sempre é a culpada. Eu acho que é uma revitimização dessa vítima, porque essa mulher ela tem o seu corpo violado pelo estuprador e ela tem o seu corpo novamente violado pelo Estado juiz, quando ele menospreza a violação sofrida e acha que é de pequena ofensividade. E aí você tem um outro aspecto, que é o incentivo à prática dessas condutas. Porque, querendo ou não, as sanções elas funcionam num caráter educativo. E quando você não existe essa aplicação, né, de pena, essa punição, o efeito educativo dominó, ele acaba não se caracterizando. Na prática, é frustrante para uma mulher que está sob aquela condição. Ela acha que vai encontrar um amparo maior para que esse agressor seja, de fato, condenado e que saia da sociedade, pelo menos por algum tempo.
Porém, enquanto não houver essa mudança na lei, o operador do direito não tem como deixar isso de outra forma. A importunação é uma contravenção com uma pena bem simples e o estupro é um crime com uma pena bem alta, né? Então, a gente hoje vê, diante dessas polêmicas todas que estão aí acontecendo, que se busca procurar um meio termo, ou seja, uma legislação que não seja não tão branda como importunação, não tão grave como estupro, mas que atenda os anseios daquela mulher que se sentiu muito humilhada diante daquele fato que ela passou ali num coletivo. Eu acho que é uma coisa para ontem, educação de gênero. Uma educação baseada em direitos humanos, onde o menininho de 3, 4 anos na escola, ele vai aprender que não pode puxar o cabelo da amiguinha, porque a amiguinha não é um brinquedo. Onde ele vai visualizar a questão da equidade de gênero não como algo impossível de ser mensurado na nossa sociedade, mas como algo factível. É preciso, sim, a gente mudar os sustentáculos, os fundamentos dessa sociedade machista, misógina, ainda muito focada no patriarcado, né, em que os homens não conseguiram se libertar dos grilhões do machismo e continuam como opressores. E aí, numa sociedade em que há equidade de gênero, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. E aí não há de fato uma erradicação de crimes em que a sujeição, a opressão, a humilhação sejam, vamos dizer assim, a base dessas condutas tipificadas. O importante é denunciar sempre, né? Que é como um roubo de celular. Como é que o Estado, como é que a polícia vai saber que está uma incidência de roubo de celular muito grande no Estado se a gente não denunciar? Então eu acho que tem que ser denunciado, né? A gente tem que ir para a delegacia, tem que falar mesmo que, né, não dê em nada, mas a gente não pode se calar, entendeu? Nós temos a possibilidade dessa mulher ser abrigada. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Aqui mesmo, perto da Católica, funciona o Centro Clarice Lispector, é um centro de referência, né? Nós temos nele assistentes sociais, psicólogas. Essa mulher precisa ser terapeutizada, porque ela precisa de um acolhimento. A violação que ela sofreu é um gravame muito sério, que não pode ser menosprezado. Não é só a sua integridade física que foi violada, além da integridade física, a sua integridade psíquica, emocional. Então, essa vítima precisa de um acolhimento, sim, né, tanto do Estado quanto da sociedade. Ela não precisa ser novamente punida pelo ato de degradação que ela sofreu. Hoje, na nossa Polícia Civil, crimes de ordem sexual, essa mulher ela pode comparecer em qualquer delegacia. Então, ela vindo registrar o boletim de ocorrência, a gente abre aí uma investigação para ver se a gente consegue, o mais rápido possível, concluir esse inquérito, né? E com o término do inquérito, a gente encaminha para a justiça para que o juiz decida o que ele vai fazer com o agressor. Mas qual é o grande problema que a gente percebe aí? É identificar o agressor. Então, para isso é que a gente pede que essa vítima compareça o mais rápido possível na delegacia, porque ela vem munida de informações, seja do ônibus que ela estava, a própria fisionomia do agressor quando ela consegue ver, a numeração do ônibus, as imagens, tudo, qualquer detalhe vai fazer a diferença para que no final a gente possa localizar, né, esse agressor e, claro, fazer a justiça. Caso a mulher tenha passado por uma situação dessa num coletivo ou conheça alguém que passou e tem algum tipo de constrangimento de vir na delegacia, hoje ela também pode ligar para o 180, onde é garantido o anonimato dessa mulher. E aí ela pode dizer que foi agredida, que passou por uma situação como essa, de forma anônima, né? Ou então, vamos supor que ela está na hora, no coletivo, ali no ônibus, ela pode ligar para o 190, que de repente a polícia militar está ali por perto, e aí consegue fazer o flagrante desse agressor. Mas, claro, a vítima é quem decide o que ela acha melhor. O que é importante também frisar, né, quanto o movimento de mulheres tem contribuído para esse processo de emancipação e de empoderamento. Mulheres que outrora não se reconheciam enquanto vítimas, elas hoje já visualizam isso. No passado havia uma naturalização e a vítima ela se sentia culpada pela roupa que ela vestia, pelo local que ela estava, pelo horário que ela se encontrava. E é preciso que a gente pontue isso, né? Nenhuma vítima é responsável pelo crime de estupro que lhe foi infligido, impingido. O único responsável é o estuprador, aquele que não conseguiu respeitar os limites corporais de uma outra pessoa. Bichos de 7 cabeças,
Chega de saudade, as melhores coisas do mundo. Laís Bondansky é uma das diretoras mais respeitadas e talentosas do cinema nacional. A professora Maria do Carmo Nino analisa seu novo trabalho como Nossos Pais. O filme, ele se passa em torno de uma paulistana, né, que é representada pela atriz Maria Ribeiro. Logo no início do filme, ela sofre um embate. Esse choque que ela tem no início ao descobrir que ela não é filha de quem ela acreditava ser, né, vai causar nela um questionamento em torno da própria identidade dela enquanto pessoa, enquanto mulher, filha, mãe, profissional. E ela vai promover uma espécie de transgressão muito interna, muito no nível pessoal dela, mas que é importante. E o que seria esse questionamento? Seria em relação aos papéis sociais, né? Tem uma frase de Laís que ela diz que vê a personagem Rosa como uma espécie de Mulher Maravilha de carne e osso. Você viaja a hora que você quiser, Dado. Você faz tudo o que você quiser, porque você sabe que eu tô aqui. Que eu tô aqui, que vou levar as meninas na escola, que eu vou ver agenda, que eu vou fazer mercado, que eu vou... Eu queria chamar a atenção para duas coisas no filme, né? Uma delas é o título. O título, Como Nossos Pais, dentro da nossa memória, ele remete à música de Belchior. Em um dado momento ele fala que houve conquistas, houve lutas, mas que as coisas não mudaram muito, né? E que a gente se parece mais com os nossos pais do que a prioristicamente a gente desejaria parecer. Porque a gente sempre quer achar que a gente melhora, que a gente muda, que a gente tem outras conquistas. O que é interessante é que nesse embate que a personagem Rosa vai ter com a mãe, ela vai repetir com as filhas dela algumas coisas que a mãe fez com ela. O filme fala que há uma espécie de vigília em relação a certos papéis atribuídos à mulher que são repetidos pelas próprias mulheres. Elas próprias vigiam, né? Tipo assim, você é mulher, não sabe cozinhar? Como assim não sabe cozinhar, né? Então, é quase como se fosse natural para a mulher ter determinadas atribuições e eu acho que o filme traz uma sensibilidade em torno de questões como essa. Você acha que esse modelo de família careta aguenta uma vida inteira? Tá dizendo aí nessa matéria que esse tipo de relacionamento precisa mudar. Caro, eu acho super legal tudo isso que você tá falando. Mas quando você tiver filho, a gente conversa. Rosa, você acha que ser mãe é ficar confinada dentro de casa que nem uma freira num convento? A outra referência é que o personagem da Rosa, ela tem um trabalho que não fica muito claro se é um trabalho numa publicidade, mas é um trabalho em que ela não assume o protagonismo, que frustra ela um pouco. O que ela queria mesmo ser é uma dramaturga. Ela queria escrever. E aí, nesse processo mesmo de mudança que ela vai empreender ao longo do filme, ela vai reescrever a partir de uma peça, que é uma peça de Ibsen, que foi escrita em 1879, chamada Casa de Bonecas. É uma peça que causou polêmica, porque justamente no final do século XIX, Ibsen propõe questionamentos que são muito contundentes em relação a como a mulher é vista pela burguesia. Num dado momento, ela também vai sofrer uma crise e vai questionar os papéis, o papel social dela. Não são referências que estão no filme de Bondansky à toa. Eu não acredito que você está pedindo para o seu marido abandonar tudo que ele faz para dar banho nas suas filhas. O curioso é que a figura da mãe é um personagem forte. Era uma socióloga de esquerda. Ela admira muito o genro e o trabalho que o genro faz. Ela não coloca no mesmo patamar a profissão de Maria. Ela é uma personagem que parece enfrentar as questões da vida dela muito de frente. Ora, a personagem de Maria já titubeia mais, ela tropeça. Mas você já parou pra pensar o que faz uma mulher ter vontade de fazer sexo? Tesão. E o que faz uma mulher ter tesão?
O cara ser parceiro, o cara ser legal, entendeu? Pra eu ter tesão em você de noite, você tem que ter sido legal o dia inteiro comigo, tem que ter me ajudado nas tarefas do dia a dia. Eu não consigo simplesmente ter tesão em você de noite, abstrair de tudo isso e gozar. Não é simples. Existe, ao longo do filme, essa percepção de que existem pressões sociais em torno da mulher, né, que não são da mesma... do mesmo peso, digamos assim, que existam em relação a certos papéis ligados ao homem. É um filme que traz um viés psicanalítico porque questões que ela vai trazer no diálogo com a mãe, de embate sobre como ela era tratada quando ela era criança, de como ela acha que o irmão e ela tiveram tratamentos diferentes. E aí ela vai trazer essas questões quase como uma terapia mesmo. E é curioso, porque a crise é o que faz as coisas saírem do seu lugar. Ela abala, né? Mas ao mesmo tempo ela permite o crescimento. É como se essa mulher de repente se dissesse: eu não consigo dar conta de tudo. Eu não sou a Mulher Maravilha. Ele não tem um final, entre aspas, feliz, mas ao mesmo tempo ele não é pessimista. Porque ele aponta para uma pessoa que decidiu não ficar calada daquilo que incomoda ela. Porque é muito isso. É a ideia de que a mulher justamente engole seco, ela assimila como sendo certas coisas naturais que ela faz porque esperam isso dela, sem questionar, sem chegar e dizer, isso está me incomodando. Eu acho que é por isso que as pessoas se identificam tanto, né? Dançarino, músico, ator, capoeirista e professor. Gilson José de Santana, o Mestre Meia-Noite, é o veículo de uma expressão que vai além do movimento. Traz consigo uma ancestralidade, a conexão entre cultura popular, criatividade, improviso, religiosidade e força. Quando fugiam, sumiu no mato, na capoeira, capoeira Angola. Eram reis, eram sacerdotes guerreiros de África poderosa. Quando fugiam, sumiam no mato, na capoeira, capoeira Angola. Eram reis. Eu sou batizado na Igreja Católica como Gilson José de Santana. No decorrer da minha existência infanto-juvenil, chamado como Chau, por ser pastoreiro e querer jogar bola, não é? E no longo da caminhada da capoeiragem, dos treinamentos, essa coisa toda, recebi um nome de batismo como Meia-Noite. Aí hoje me considero como Mestre Meia-Noite. Eu creio que é assim que fui concebido, né? No ventre da minha mãe, na barriga. Já chutava para lá, chutava para cá e sempre tinha esse comentário tudo, né? Então, o menino que vai querer ser jogador em vez de querer fazer outra coisa. Aí, como eu não pude ser jogador de futebol, eu jogador de capoeira, né? Então, desde o princípio da minha concepção, eu já tinha essa aptidão, essa movimentação que não se denominava capoeira, né? E assim, pelo trabalho de criar e, né, pastorar gado, essa coisa toda, aí os movimentos eram chamados de cangapé. Olha lá, o pretinho está fazendo os cangapé para lá, com o cangapé dele está cuidando dos animais, cuidando, né, da plantação, cuidando das coisas todas. Bom, a capoeira, né, ela vem da questão capoeiragem, né? E na capoeiragem a gente tem, né, da essência dos antepassados, uma pequena história dos negros que sobreviviam, né, na questão animalesca, como escravo, essa coisa toda, e sentiu-se a necessidade de ter uma autodefesa. E aí essa autodefesa, imitando os animais domésticos, até animais selvagens mesmo, fazendo com que os movimentos pudessem ter uma autodefesa específica, né, determinada, para que pudesse, né, amenizar todo o sofrimento
chibatada, essas coisas todas. É tanto que fugiam muitos escravos negros para as matas, para os grandes, né, caatinga, né? E para a própria capoeira, né? Porque capoeira também é aquelas montanhas que tem os matos bem pequenininhos, ralo, né? Então se denomina para capoeira. No decorrer do tempo, eu fui treinado, fui, né, doutrinado, fui ensinado, né? E eu até hoje estou aprendendo para que um dia eu pudesse chegar às Olimpíadas como capoeira, arte marcial. Mas até agora ainda não chegou, né? Precisa a capoeira ter mais ênfase para que ela possa chegar a uma Olimpíada e poder mostrar para o universo, né? Que o mundo inteiro já conhece a capoeiragem e a capoeira e sua história, né? Que a história não vem só, sabe, da escravidão, vem também da questão da concepção da vida, sabe, da valorização do ser humano enquanto, sabe, respeito e valores, né? Essa coisa. E surgiu Daruê Malungo contra todas as formas de opressão no mundo. E surgiu Daruê Malungo contra todas as formas de opressão no mundo. E o verbo amar se fez som nesta canção, amor. E o verbo amar se fez som nesta canção, amor. Proclamando que amar é viver contra todas as formas de dor. E o verbo amar se fez som nesta canção, amor. Proclamando que amar é viver contra todas as formas de dor. E que a morte em nosso mundo faz parte da vida reluzente. Daruê Malungo, movimento energético e consciente. E morrer é não lutar, e lutar é viver para sempre. E morrer é não lutar, e lutar é viver para sempre. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!